Fala aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos para o nosso webinário. Beleza, turma? Boa Opa, tarde, beleza? Boa tarde. 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 Beleza. Fala aí, seu Robson, William, Rafael, tudo bom? Bom, Boa tarde. Maravilha. Thiago Martins. Fala, Thiago, tudo bom? E aí, camarada? Seu Maravilha, boa tarde. Matheus, tudo bom? Ô, Rafael, boa tarde. Bom, Beleza, pessoal? Todos bem-vindos aí. Chegou aí o Marcelo. Fala aí, Marcelo, tudo jóia, camarada? Aí, chegou o Marcelo, chegou. Marcelo, dá um oi pra gente aí, cara. Tá escutando a gente? Pode mandar no chat aí, se não tiver. Ah, beleza, o Marcelo tá vendo a gente. Maravilha, pessoal. Esperar só mais uns minutinhos chegar mais a rapaziada tá chegando aí. Chegou a Heloíse. Fala, Heloíse, tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Beleza, turma. Tudo jóia. Chegou o João aí. Fala, João, tudo bom, camarada? João César. Boa tarde, pessoal. Beleza. O Moraes também. Marco Aurélio de Moraes. Fala, seu Marcos. Tudo jóia, camarada? Boa tarde, tudo bem? Beleza, pessoal? Há uns minutinhos a gente já começa, tá? Só a rapaziada chega aí. beleza. Chegou aí o Hamilton Baldo. Fala, seu Hamilton. Tudo bom, camarada? Tudo bem, tudo jóia. E você, como é que tá? Prazer. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer é todo meu. Olha o Lucas aí. Fala aí, camarada Lucas. Faz tempo que a gente não conversa, hein? Vai, tudo bem? Beleza. Mas tá aí na área. Rodrigo Oliveira. Fala aí, Rodrigo. Como é que tá as coisas aí na BTO, camarada? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo caminhando aqui. Maravilha. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Imagina, vou dar uma saidinha no meio, depois eu volto. Beleza, vai ficar gravado, tá, pessoal? Fechou, obrigado. 2 minutos a gente já começa, tá, pessoal? Tem bastante coisa legal aí pra gente ver. E agradeço bastante vocês estarem aqui, tá? Isso aí, turma. Mais um minutinho e já vamos começar, turma. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário. OPEX no controle, quero agradecer bastante a presença de vocês, tá, pessoal? E basicamente a gente vai falar, né, como você faz para gerir gastos aí do seu departamento, os gastos do OPEX, utilizando os agentes de IA do Copilot, tá bom? A gente vai se aprofundar bastante, vai ser bem legal aí, tá, turma? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, né? A gente vai separar em 3 grandes blocos aí, tá? Eu vou mostrar primeiro a parte mais inicial, falar um pouco do problema, um pouco da estrutura, falar um pouco de arquitetura. Vai ter uma demo, tá, pessoal? Uma demo interativa. Eu vou fazer a demonstração aqui. Vocês também que estão assistindo a gente, vocês vão ter um link aí, tá? E com esse link vocês vão conseguir rodar a demo também, tá, pessoal? E aí, mais pro final, né, nos últimos 30 minutinhos ali, a gente deixa para perguntas ali, tá? E aí, eu vou pedir para vocês, então, durante as perguntas que vocês forem tendo, vocês podem colocar direto aqui no chat, tá? Todo mundo consegue acessar o chat aí, tá, pessoal? Vocês podem colocar as dúvidas de vocês, beleza? William, pode falar aí, camarada. Nossa, eu dei joinha ali, eu tô errado. Não, tá certo. Se quiser interromper durante, pode ser também, tá, pessoal? Se vocês verem alguma coisa e já quiser falar, ou levanta a mão, ou pergunta direto, fala o camarada e manda a pergunta. Mas, quiser, vai usando o chat aí, que no final, as que não der tempo de cobrir, a gente vai falar no finalzinho. Maravilha, turma? Beleza, pessoal. Beleza. Então vamos lá, cara. Vamos começar aqui, pessoal, tratando do assunto aí, né? Sobre o OPEX, né? Quando a gente fala de gerir OPEX, né, todo mundo que está aqui assistindo, né, que trabalha em grandes empresas, a gente tem uma certa dificuldade para fazer a gestão dos custos ali, né, do OPEX. Seja você ter uma visão clara, né, do previsto, do realizado durante aquele ano fiscal ali, você tem que defender seu budget, né, saber gastar, né, e controlar isso muito fino. Saber informações simples como onde que eu gastei, que projeto que foi, de que conta contábil que saiu aquela verba. Tem uma certa dificuldade hoje em que sentido, né? Muitos dos dados estão no RP, né? Então, seja grandes empresas que utilizam ali o TOTS, utilizam a SAP e outras, né? E às vezes o que você vai enxergar no RP é aquele gasto que já executou, já aconteceu, já tem PO, já tem purchase order ali acontecendo, né? E alguns gastos estão no cartão, outras coisas, né? Tá na planilha. E o processo de compras, né? Das solicitações, eles acontecem em outro momento, né? Então, antes de você ter consolidado a compra, você tem que olhar no dia a dia, né? O quanto você já gastou, o que está solicitado, o que falta aprovar. Então, esse controle muito fino faz com que as pessoas muitas vezes, né, exportem isso para um Excel, né?
de outras fontes e dentro do Excel façam essas análises, né? Esse é um primeiro cenário mais usual, né? De fazer controle de OPEX usando o Excel, né, pessoal? E aí, alternativas que a gente traz para vocês é como fazer isso utilizando os agentes de IA do Copilot, tá? Basicamente, né? Falar um pouquinho para vocês como que funciona a arquitetura do Copilot para vocês ficarem entendendo melhor a nossa demo que a gente já vai mostrar, tá? O agente Copilot, ele tem essa arquitetura que vocês estão vendo, né? Basicamente, né, ele trabalha ali com o sistema de tópico, com ações, né? Tem a parte generativa, né, que são as LLMs que ele consulta. A vantagem de usar esses agentes, né, toda a parte de cybersecurity, né, ele está integrado no tenant da Microsoft. Então, diferente de usar ali, né, uma linguagem, um modelo, né, LLM, como o Gemini e outros que tem no mercado, a vantagem de vocês utilizarem o Copilot dentro do ambiente de vocês, né, é que essa informação não vaza, né? Então, você está dentro do ambiente corporativo, né, com governança, tá bom? Então, isso é uma grande vantagem, né? Todas as integrações com Azure, né, então, você está dentro da nuvem dos serviços, né, de IA da própria Azure, da Microsoft, ele tem uma integração direta com a Power Platform, né? Então, muitos de vocês que estão aqui já conhecem Power BI, já conhecem Power Apps, Power Automate, toda essa família, né, da Power Platform, o agente ele está integrado, tá, pessoal? E aí, onde você publica esse agente, né? Você tem diversos canais, né? É muito usual aí a gente utilizar o Microsoft Teams, como vocês estão vendo, né? Mas também é possível você colocar esse seu agente comunicando via WhatsApp, Slack, Dynamics, né? Você pode embedar ele ali num site, tá? Trabalhar com APIs, com MCPs, tá? Então, essa arquitetura geral, tá, pessoal? E tudo que eu tô mostrando para vocês, eu deixei o link oficial, tá? Quando vocês clicar no linkzinho aqui, tá? Depois que vocês tiverem esse deck, vocês vão acessar essa arquitetura e todos os links oficiais do Microsoft Learn, tá, turma? Então, aqui eu contextualizei um pouco dessa arquitetura, né? Como que a gente sai do OPEX do Excel e traz para o agente de IA do Copilot. Então, formas de atacar esse problema de gestão de gastos, né? Uma delas é você utilizando, integrado esse agente ao próprio Power Apps, né? Então, em vez de você esperar, né, se consolidar esse gasto ali no seu RP, exportar, né, ou analisar ali as solicitações de compra nos seus e-mails e todo aquele fluxo que acontece até no próprio Teams, né, das pessoas trabalharem em grupos ali, um Power Apps é uma boa pegada ali para vocês conseguirem centralizar, né, toda a parte de projetos, né, os investimentos do seu projeto. Então, você pode dividir o seu budget, né, por projeto, colocando o seu previsto, o seu realizado, gerenciar, né, cada centro de custo que está saindo aquela verba, quanto que você já consumiu. Então essa é uma grande vantagem, né? Usar uma ferramenta como o Power Apps, seja no desktop, como também aqui, né, no celular, você ter esse controle mais fino do OPEX, do gastos ali dos seus departamentos, gastos dos seus projetos, né? Tendo essa comparação do previsto, do realizado, quanto consumiu, isso durante vai acontecendo, tá? Então, o Power Apps, ele é uma boa medida por isso, tá? Cada projeto você consegue segmentar, você consegue filtrar, localizar e gerenciar todas as solicitações de compra, tá? Então, embora as solicitações de compra exista um fluxo, né, de assinatura de contrato, existe o RP acontecendo a compra, né? Parte jurídica. Mas no Power Apps você vai conseguir ver isso antes, né? Receber as propostas, né? Receber os PDFs, trazer todos os outros gastos ali, né? Para a ferramenta. Isso ajuda bastante, tá, pessoal? Então, você sair do Excel e trazer isso para um Power Apps ajuda muito o trabalho do agente de IA, porque o agente de IA do Copilot ele vai trabalhar numa base muito mais sólida, né? Então, para construir uma solução como essa, você vai ter que ter base de conhecimento, vai ter que ter um dataverse, uma base de dados, e tudo isso vai facilitar o que vem a seguir, que é o próprio agente de IA, tá, pessoal? Então, o agente de IA, eu estou colocando ele aqui no Teams para ficar um pouco mais fácil de vocês verem como que ele funciona, né? E é o principal canal ali de distribuição desses agentes de IA do Copilot, tá? Para aplicações internas. Então, imagina que você está no Microsoft Teams, você vai publicar os seus agentes, né? Eles viram um aplicativo aqui dentro, e esse aplicativo você vai conseguir trazer para suas equipes, para os seus canais, né? Separar em grupos, ou ter um controle de quem pode acessar esse agente, tá? E o bacana desse agente, pessoal, no caso do OPEX aqui, como outros que vocês podem vir a criar, né? É de você ter um trabalho que um humano faria. Então seria uma pessoa, né? Se você não tem um agente como esse aqui,
seria uma pessoa respondendo essas coisas, né? Alguém fazendo uma pergunta, ele consultando a base, devolvendo, né? E também a extração, né, de dados, né, de OCR. Então, você recebe uma proposta comercial de um terceiro, ou um recibo de compra, né, que você quer controlar porque também sai do seu óbito, né? Enfim, um consumo, né, que você tenha. Tudo isso, uma pessoa que teria que pegar aquele papelzinho na mão, sair digitando, você consegue jogar ali para o agente interpreta esses dados, pega o seu PDF, pega a sua nota fiscal, lê essas informações, extrai ali, né, com OCR, rodando um fluxo, né, um agent flow, e os dados ele devolve aqui no Teams, né? É um canal de comunicação muito legal que vocês vão poder usar aí do lado de vocês, tá, pessoal? Então, já contextualizei vocês, né, dessa parte mais teórica aqui. Chegou a hora da mão na massa, né, pessoal? Que eu acho que é o ponto alto aí que todo mundo quer ver, né? Justamente como que é isso na prática, como que se a gente funciona, vamos ver rodando aí. E aí, pessoal, eu vou fazer aqui do meu lado, tá bom? Mas eu vou convidar vocês aí também. A gente vai colocar aqui no chat um link para essa demo para vocês fazerem do lado de vocês, tá? Aqui, ó. O Robson tá colocando ali. Para vocês fazerem do lado de vocês, tá? Quem tá aqui, ó, Lucas Taborda, Hamilton. Esse link, pessoal, vou mostrar a demonstração e vocês quiserem do lado de vocês fazendo, funciona da seguinte forma, ó. Com esse link que vocês vão receber, né, vocês vão estar indo aqui para esse site com esse token aqui, tá? Você vai ter que colocar aqui o seu e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Rafael.camaro, declaro, receber código, tá? Isso vai enviar um código, né, pra gente. Vai chegar um e-mail aí para vocês. E assim que chegar o e-mail, você vai digitar o código que ele vai entrar na demo, tá? Só um segundinho, enquanto ele tá conectando aqui, tá chegando. Demora um pouquinho. Ó, acabou de chegar aqui, tá? Chegou esse e-mail para mim, pessoal, ó. O código, copia esse código e vou trazer para cá, ó. Beleza. Agora vocês vão ver na prática como que o agente funcionaria, né? Então, basicamente, né? Se eu clicar aqui no agente, ó, vou fazer uma simulação, tá? Para vocês verem, ó. Supondo aqui, né? Eu vou entrar no agente que está com a skill ali para ele fazer a gestão de uma nova solicitação de compra, né? Então, imagina que você tem um projeto. Você vai pegar esse PDF que o seu fornecedor mandou, tá? Em vez de pegar aquele PDF, você digitar campo por campo, né? Imputar isso num aplicativo que seja, ou no Excel. Imagina que você quer que o agente processe isso para você, tá? Então, na demonstração, vocês vão vir aqui, ó, clicar nessa parte. Eu vou pegar esse documento, tá? Esse documento, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o que que ele tem. Vou abrir aqui do lado, mais fácil, ó. Isso aqui, ó, a simulação de uma proposta comercial, tá? Uma empresa fez aqui um orçamento, ó, colocou os valores, né? E o bacana, pessoal, vocês que trabalham ali com vários tipos de proposta comercial, que vocês vão receber de diversos fornecedores diferentes, né? Ou recibo que seja de compras, né? Cada fornecedor manda de um jeito, né, turma? Vocês vão ver aí que tem fornecedor que manda os valores numa tabela simples, outro manda em várias páginas. Aqui eu coloquei uma folha só, mas alguns mandam em várias páginas. Então, não é padronizado, vocês não têm controle na forma que o fornecedor vai mandar esses dados para vocês, tá? E muito menos os recibos, né? Então, um recibo de viagem, um recibo de compra, cada empresa vai mandar de um jeito, tá? Fatura de cartão varia conforme a bandeira, enfim, todos esses gastos, pessoal, que tem essa variação, eu mandei aqui para a gente, ó, e eu falo para ele aqui, ó, preciso lançar uma pesquisa de mercado para o projeto Aurora. Mandei, ele fala que recebeu, aí ele vai processar. Uma vez que ele processou, turma, o que ele processou, né? Ele conseguiu capturar todos os dados aqui que estavam no PDF, já trouxe, ó, quem foi o solicitante, né? O projeto, a moeda, se era dólar, o valor, ele extraiu aqui, tá? Centro de custo, tá? Algumas informações, pessoal, o agente vai conseguir extrair do documento. Outras não, né? Tem coisa que é interna de vocês. O centro de custo é você que sabe para onde você vai lançar. Então, aquilo que ele não conseguir trazer, você mesmo vai poder vir manualmente aqui e selecionar, tá? Eu vou extrair esse dado, né? Esse custo. Eu vou jogar nesse projeto, nesse centro de custo, tá? E aí, a partir daí, que você fizer todas as correções, você vai poder digitar aqui de novo, ó. Tá tudo certo, pode seguir. Olha lá. O projeto Aurora tem saldo suficiente, ó. Então, outra coisa que acontece, né? É raro, mas acontece com frequência, né, pessoal? É você ter um projeto, você ter aquele budget,
Você olha lá para o seu RP, você vê que você não gastou bastante, mas tem várias compras acontecendo aqui nesse meio tempo, tá? E essas compras que estão acontecendo nesse meio tempo não tá ainda no RP. Então você acha que você tem aquele saldo, mas você não tem. Então, o legal de você ter esse mapeamento completo das solicitações é que o agente já começa a olhar aquilo que está sendo alocado na sua verba. E aí o agente traz essa informação e fala, esse projeto tem saldo, tá? Quer seguir? Sim. Ó, sim, pode criar. Aí ele foi e vai criar a minha solicitação de compras. Aí aqui, né, ele já gerou o código automático, né, nesse meu modelo, né, ele gerou aqui, ó, OPEX com esse número, tá? E ele já fez toda essa solicitação, tá, pessoal? Então, nesse modelo que eu mostrei para vocês na demo, eu tenho um agente para gerar o controle das solicitações, mas também eu poderia ter um agente ou um subagente, né, no qual eu posso ficar fazendo questionamentos para ele. Então, em vez de eu olhar um BI, imagina que você está atrasado numa reunião para entrar rápido, né? Você coloca assim para ele, ó, quantas são as minhas solicitações? Quais são, né? E aí ele vai trazer, ó, as solicitações que eu fiz, né, do meu departamento, tá? Você tem 4 que você que solicitou. Aí ele vai trazer, ó, mapeado para vocês. Pode trazer mais elegante que isso, tá, turma? Essa que vocês estão vendo, eu consigo deixar melhor estilizado essas informações, ou paginado, tá? É possível você fazer isso no Copilot, tá? E aqui, ó, em que fase estão a OPEX número X e com quem? Então eu vou passar, né? Eu pego um código desse aqui, ó, e eu quero mais detalhe. Vai pro agente. Ó, a gente trouxe, ó. Aí ele trouxe o status, ó. Com quem que tá? Tá com a Ana Costa, o prazo, né? A fase que tá essa aprovação, tá, pessoal? Posso ver o comprovante. E aí, eu posso seguir, né? Quero cancelar a OPEX número X. Eu tenho certeza? Sim. Aqui nessa demonstração, eu estou fazendo aqui no chat, tá, pessoal? Mas vocês aí vão poder, um agente de real aí rodando no ambiente de vocês vão poder clicar nos botõezinhos e ter mais interações, tá, pessoal? Então, esse aqui é o agente do Copilot que eu fiz a demonstração na prática, né? Queria perguntar para vocês, pessoal que está no chat, né? Algum de vocês conseguiu, pessoal, acessar aí? Chegou a demo? O Thiago Martins, né? Thiago Martins conseguiu acessar aí, camarada? Quiser falar também, pessoal? Felipe conseguiu acessar? Legal. Beleza, turma. Essa demo é uma demo guiada, tá, pessoal? Aqui você pode reiniciar a conversa, tá? Então, mesmo que você escreva aqui, né? Olá, banana. Ele vai passar o texto para vocês, só para vocês poderem entender, né, como que funciona, tá? Então, isso aqui é uma demonstração guiada, tá? E aí, pessoal, tudo que eu estou colocando aqui na gente é muito usual a gente ter um aplicativo Power Apps integrado com a gente. Por quê? Porque a gente é tagarela, né? Você vai ficar ali conversando com ele o tempo todo, falando, por chat ali, e isso é muito bom, parte das vezes, tá? Mas tem sempre uma interface melhor para vocês, tá, pessoal? Então é muito comum a integração da Power Platform, tanto com BI, para você ver os dashboards, poder extrair, gerar PDF, gerar para Excel os dados ali, né? É muito legal também. E também no Power Apps, a vantagem de vocês poderem ter uma interface, né? Essa interface bem mais amigável, né? Você tem um painel ali com todos os seus projetos, você pode fazer filtros aqui, né? Responsável, classificação, você pode aplicar filtros, ó. E aí você localizando um projeto no Power Apps, ó, a vantagem, né? Você vai poder ver todos os dados do projeto, quem que é o responsável, o budget desse projeto, previsto, realizado, tá? Você pode editar essas informações desse projeto aqui no Power Apps, tá? E o mais legal é vocês conseguirem, né, além disso tudo, criar novos projetos. E não só isso, de dentro do projeto você ter a visualização das solicitações de compra dentro desse projeto. Essa integração nem sempre é muito fácil de se fazer, né, pessoal? Então, vantagem de trazer o Power Apps para gerir OPEX é essa também, tá? Então, todas aquelas informações que você tem o agente conversando de forma conversacional ali no chat, né? Você pode trazer para dentro aí do aplicativo de vocês, tá? De uma forma muito mais visual. Então, por exemplo, se eu quiser clicar aqui esse projeto Aurora, ele tem algumas solicitações, né? Da Delta, inclusive, olha aqui, está no status de aprovação. Então, a visualização dos dados, né, da solicitação, não somente você ter o Copilot ali, mas também o aplicativo do Power Apps, você vai conseguir fazer um controle muito mais fino, né? Parte das pessoas vão estar usando o aplicativo, o Power Apps, ou às vezes uns gestores ali, e parte das pessoas vão querer falar de forma mais conversacional.
Beleza? Aqui eu demonstrei com o aplicativo no PC, né? A mesma coisa no celular, tá, pessoal? Então, vantagem de você ter isso no celular, meu, você tá para entrar numa reunião ali, tá discutindo de budget com o fornecedor. Pô, eu tenho verba no projeto tal, você vai vir aqui, projetos, filtrar o projeto, né? Responsável. Você clica no projeto e você dentro do celular, aqui no próprio aparelho, você vai ver esses valores aqui, tá? Acompanhar as solicitações desse. Tem um resumo aqui, tá? No celular, projeto por projeto, solicitação, tá bom? E uma vantagem de você também ter o aplicativo integrado ao agente de IA é justamente você poder gerir o seu agente. O que eu quero dizer, né, com a gestão do agente? Você conseguir aqui dentro do agente falar quem são os usuários que podem acessar. Então, você pode colocar isso, né, em camadas de grupos de segurança, tá? Mas você deixar essas gestões por grupo, você vai depender muito do TI da empresa de você para adicionar uma outra pessoa, tá? A vantagem de você conseguir fazer isso dentro do aplicativo, né? E o aplicativo de forma automática fazer essas integrações de grupos, é você simplesmente aqui do app falar, olha, eu quero adicionar, conceder acesso a X pessoa. Você vai buscar a pessoa aqui, né? E você vai atribuir o acesso para o agente, tá? O que mais? Você vai poder falar quem pode acessar que categoria, ou que for tipo de informação. Então, você com poucos cliques, você configura o comportamento que essa pessoa vai ter ao acessar o agente do Copilot Studio, tá? Outra coisa muito importante para o agente são as bases de conhecimento, né? Todo mundo que já usa aí o Claude, né? Já usa o Gemini, vocês conhecem aqueles Markdown, você conhece aquela base de conhecimento que você dá para o seu agente? Em empresa, às vezes isso é dinâmico, tá? Então, por exemplo, existe uma política de OPEX, política de contratação, né? Política de homologação de fornecedor. Se alguém quiser perguntar isso para o agente, essa política às vezes ela é muito rígida e está sempre fechada, né? Para você atualizar essa política para o agente ter uma base de conhecimento nova, ele está trabalhando com a política versão 2024 e agora tem uma nova que é a 2025, você vai conseguir via aplicativo do Power Apps, né? Adicionar um arquivo aqui, ó, e subir um novo documento, subir uma nova política e automaticamente isso mudar completamente o perfil ali, né, de como que o agente vai responder, tá? Então, essa é a forma que a gente integra, né, tanto o universo do Power Apps quanto o universo aí dos agentes de IA do Copilot Studio. Beleza, pessoal? Eu fechei essa parte da demo, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem pergunta aqui? Oi, Rafael, boa Pode tarde. Eu levantei a mão, deixa eu só abaixar aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu acabei não pegando o início da introdução, tá? Depois eu assisto aqui, o João aqui trabalha comigo, tá participando também. A gente troca algumas figurinhas aí do início que eu perdi, tá? Mas pegando aqui a ideia do agente, que você está até com a tela aqui da base de conhecimento, eu posso subir qualquer formato de arquivo, seja uma planilha, seja PDF, ou ele também faz conexões, por exemplo, com bases do ServiceNow. Como funciona essa parte de base de conhecimento do agente? Beleza, boa pergunta, né? Então, sobre a parte de base de conhecimento, pessoal, quando você está trabalhando com a gente precisa dar conhecimento para ele, é um pouco diferente de você dar braço para ele, fazer as ações, né, os conectores e os workflows, tá? Falando especificamente da parte do conhecimento, é bem usual você trabalhar, por exemplo, com SharePoint, né? É bem comum. Você pode deixar seus documentos dentro do SharePoint, você pode colocar ele no Azure, por exemplo, né? Criar um Data Lake, né? Um Azure ADSL, Gen 2, por exemplo, né? Azure Data Lake, enfim. E esses modelos de informação que ele pode, tá? Vocês vão ver na documentação, ele aceita boa parte, não diria todos, tá? Mas boa parte dos arquivos ele sobe. Então ele entende PDF, tá? Markdown ele não atendia um pouco tempo atrás, tá? Agora tá aceitando o Markdown também. Tá? Eu não sei se já está em produção, tá? Os Markdowns, mas assim, é um recurso bem recente que tem. Mas, em maneira geral, a gente consegue sim, tá? Criar um SharePoint ou criar um local, subir Excel, subir PDF e ele fazer esse tipo de análise. Isso que eu estou falando de ler um documento e trazer isso com base de conhecimento é para ele entender conceitos e ele saber responder alguém ou como prosseguir, tá?
Agora, quando você fala que ele quer conectar no Now, por exemplo, em outras ferramentas de terceiros, conectar no SAP, a gente já não está falando mais de base de conhecimento, a gente já está falando de ações. E essas ações são integrações, são workflows. Ele tem que conectar numa base de dados, ele tem que conectar num Dataverse, ele tem que conectar numa API, essa API barra no terceiro. Então, só você misturar um pouco esses conteúdos, mas respondendo você, as duas coisas ele atende sim. Entendido? Tá bom. Entendido, sim. Tá claro. Muito obrigada. Tem mais pergunta aqui, ó. Qual ferramenta você usou para fazer essa demo guiada? Tentei digitar qualquer coisa aqui, mas não aceita. É um preset de textos e tal. Camarada Felipe, isso aí mesmo, cara. A gente montou... Se eu deixasse, por exemplo, né, o nosso agente dentro do nosso ambiente do Teams, para vocês conseguirem acessar aí, vocês teriam que ter uma conta Camaro, tá? Dentro do nosso tenant da Camaro Tecnologia. Então precisaria ter usuário, senha, privilégio, licenças Copilot. Isso não é prático de eu compartilhar com o público, tá? Então essa demo guiada basicamente é um front-end HTML que eu já deixo já pré-setado todos os valores ali para você estar digitando e ele tá preenchendo ali para você, tá bom? O Eric perguntou Canvas App ou Code App. A gente trabalha com Canvas App, tá? Na maior parte dos casos, pessoal. Fica atento, o Code Apps é muito bom, né? Você poder vibe codar, ele já traz ali os componentes de React, tá? Pra quem tá querendo entender essa parte aqui, né, do aplicativo, ele não é aquele React, né? Que é bem rápido ali, cheio de gráfico, de efeito. Enfim, a gente trabalhando com o Canva App. Vantagens de você trabalhar com Canva App diferente do Code Apps. Code Apps atualmente, tá? Ele não está entregando offline ainda, tá, o Eric? O tenant tem que estar nos Estados Unidos. Alguns tenants do Brasil, pelo menos era uma limitação recente, tá? Não sei se na data que eu estou falando aqui já teve alguma alteração, mas existe um grupo de limitações de trabalhar com o Code Apps. Ele é muito bom, ele é muito veloz, ele é muito rápido. Eu acho que dependendo do caso dá para trabalhar assim. Mas a gente prefere, principalmente hoje que eu tenho os MCPs ali, né, para poder acelerar os nossos desenvolvimentos aqui, a gente utiliza sempre o Canvas App mesmo. Beleza? Respondido aí, Eric? Fechou? Tá. Pessoal, tem mais alguma outra pergunta? Eu posso seguir aqui? Como você integrou? O Canvas App é isso mesmo. Então, a diferença, né, quando você usa o Code App, ele tem objetos de React, né? Então, renderiza muito mais rápido os componentes, tá? O Canva Apps ele é um pouco menos rápido, né? Mas sabendo montar os componentes seu, dar uma otimizada, ele vai ter um desempenho bom, não tão rápido, mas vai atender muito bem. Felipe Neiva, como você integrou a parte de acesso e base de conhecimento via aplicativo no Canvas App? Porque normalmente isso a gente faz via Copilot Studio. Muito bom, Felipe. Então, nesse caso específico, tá? O que a gente costuma construir é justamente a parte de integração com o SharePoint. Foi a forma mais fácil da gente fazer, tá, pessoal? Então, vocês que já usam o SharePoint, vocês vão criar uma biblioteca de documento. Até aí, acho que é o ponto comum, né? Não coloca aquele montão de pasta, sabe? Imagina assim, pasta do cliente 1, pasta do cliente 2, pasta do cliente 3, ou pasta de 2024, pasta de 2025, e vira aquele universo de pasta. Pessoal, quanto mais bagunçado tiver os seus dados, sua base de conhecimento, que um próprio ser humano demora muito tempo para localizar, a IA vai demorar mais tempo ainda, tá? Então, organizem, cria o SharePoint, cria a base de conhecimento, cria a biblioteca de documentos, tá? Coloquem lá de forma organizada as suas pastas e você pode condensar, né, os arquivos com metadados. Então, por exemplo, você pode, em vez de ter uma pasta por clientes, pode ter uma única pasta lá, arquivos de clientes, arquivos de fornecedores. E você tem um metadado que você coloca assim, quem é o cliente? Aí você seleciona esse dado desse cliente, ou desse fornecedor. Ou seja, organiza essa estrutura e isso vai facilitar que quando você estiver lá dentro do Copilot Studio, em vez de você dar acesso a um documento, você dá acesso a ele ao SharePoint, a uma biblioteca específica, passa o path, e aí os documentos que estiverem mapeados ali, o agente vai conseguir já absorver e já entender de forma muito rápida, entendeu? A gente tem vários agentes aqui, por exemplo, para RH, e o pessoal do RH precisa saber de férias, por exemplo, né? Então, o cara quer tirar férias. A política de férias nossa é desse jeito hoje. Passa um tempo, às vezes muda. Então, não dá para você pedir para um desenvolvedor, até dá, né? Mas não é muito usual pedir para o desenvolvedor entrar lá no Copilot Studio, mudar toda a parte de codificação, para você trocar esse documento. Então, essa estrutura com SharePoint, eu fiz com SharePoint, mas poderia ser de outra forma. Você consegue o Canva App
traz o documento o Canva App joga dentro lá do SharePoint, e o agente que está lendo esse SharePoint automaticamente já vai entender. Beleza, pessoal? Bom, a parte de perguntas, a gente vai deixar mais algumas para o final para eu poder voltar aqui, tá, pessoal? Beleza? Boa, valeu. Isso aí, camarada. Ideia do William. Isso aí, William. Cara, então agora que vocês já viram a demo, tá, pessoal? Para onde que eu quero mostrar para vocês? Camaro, beleza, cara. Funcionou, bonitinho, legal. Você mostrou a demo, entendi aqui a parte de arquitetura, a parte técnica. Mas a pergunta que todo mundo quer saber é isso aqui, ó. Quanto custa, né? Quanto custa você colocar um agente de IA do Copilot Studio no ambiente de vocês? Ainda que seja o time interno que está desenvolvendo, né? Muitas vezes o pessoal lá de melhoria contínua que faz o próprio desenvolvimento executa, tá? Mas o fato de você conseguir criar o agente não significa que quem está desenvolvendo sabe exatamente quantos créditos vai consumir esse agente, o custo, que licença que ele vai precisar, tem crédito no tenant ou não tem, né? Você tem um cartão de crédito vinculado, por exemplo, com algum plano Pay As You Go. Então, entender os custos do impacto que esse agente vai ter na infraestrutura de TI é fundamental, tá, pessoal? E nem sempre o dev que desenvolve, ele tem essa visão que é o TI que vai ter. E o cara do TI nem sempre tem a visão que o dev está construindo, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso, tá? Vamos falar de dinheiro, falar de calculadora, vamos falar também dos custos de licenciamento, de planos e algumas estratégias ali que eu vou trazer para vocês, tá? Primeiro de tudo, pessoal, o legal desse documento que eu montei, vocês vão receber depois, é você ter um botãozinho aqui, ó, para toda a documentação oficial que eu vou falar. Vocês já vão ver a calculadora na prática funcionando, tá, turma? Então, como que isso funciona, tá? Deixa eu dar um F. Eu sair aqui, ó. Ó, vamos começar a falar de licença. Você tem 3 planos principais, tá? Você tem a licença do Copilot para o usuário. Você tem uma licença que é para o tenant, tá? Que é um pacote de crédito. E você tem o plano Pay As You Go. Quando você entrar nessa tela aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, não é tão simples, tá? De entender, mas vamos lá. Ó. Essa é a tela que todo mundo entra, tá, pessoal? Quando você quiser ver licenças para usar o Copilot Studio. Essa tela que vocês vão encontrar aí, hoje, na data de hoje, né, dia 22/7/26, você tem esse custo de licença, que é o plano por usuário por mês, pago anualmente. O que isso significa, tá, pessoal? Essa licença é do usuário. Então, se o usuário tiver essa licença Microsoft 365 Copilot, isso significa que ele vai poder rodar diversos agentes de IA do Copilot Studio sem estar consumindo, né, na maior parte dos casos, a cota de créditos do Copilot. Tá? Então, esse modelo de licença para o usuário, ele é um modelo geralmente que você atribui para o usuário que usa bastante, tá? Usa muito Copilot, tá bom? Esse outro modelo aqui, ó, do meio, ele é uma pré-compra, que você compra o crédito. Como que funciona esse crédito, né? Você compra um pack, um pacote de crédito. Esse primeiro pack, que custa esse valor aqui, ó, ele custa esse valor de R$1.000 e poucos para você trabalhar, né, com até 25 mil créditos, tá? É isso aqui, ó. Então, se você pagar os R$1.000 e poucos, você vai ter um pack. Esse pack vai te dar 25 mil créditos Copilot. Isso aqui é do tenant, não é do usuário, tá? E o que é isso aqui, pessoal? Esse plano pré-compra. Então, você precisa colocar... Imagina que você tem numa empresa 100 funcionários, 10 usam com muita frequência, tá? E os outros 90 usam bem pouco. Esse plano de pré-compra, você habilita por R$1.000 e poucos, né, $200 em média, um pack de 25 mil créditos que fica no tenant inteiro da empresa. Ou seja, todo mundo que tem uma conta Office básica e tiver um Teams e um agente lá publicado, ela vai sair usando e vai consumir daqui. Bom? Então, toda vez que ela interagir com o agente, tanto na hora que ela escrever alguma informação, consome. Quando a gente responde, consome créditos, tá? Cada crédito que ela utilizar vai debitando do tenant, tá? Ou seja, eu tenho 10 pessoas usando aqui,
os 10 tem aqui, ela falou o dia inteiro com a gente e não consumiu, tá? Agora, as outras 90, cada conversinha está consumindo crédito. Às vezes, um único pack de 25 mil não é o suficiente. Você tem que ter 2 packs, tá? Só que aí, se você compra 1 pack, 2 packs, 3 packs, significa que você está fazendo uma pré-compra, entendendo que você vai consumir os 25 mil créditos naquele mês. Mas costuma ser muito variado, né, pessoal? Pô, tem mês que é férias, o pessoal vai usar menos. Então, para isso que existe o plano Pay As You Go, tá? Esse plano Pay As You Go, ele é um plano que você tem que habilitar um cartão de crédito, uma subscription no Azure, e ele vai cobrar $0,01 por crédito Copilot, tá? Então, esse plano aqui, né? Esse aqui, ó, Pay As You Go, ele cobra $0,01 por crédito. O que isso significa na prática, tá, pessoal? Eu tentei organizar isso tudo, porque quando eu fui entender isso, pessoal, eu abri um monte de aba, depois eu me confundi, mas eu tô deixando mastigado para vocês, ó. Aqui você tem o Copilot Studio, $0,01, isso na região sul, né, na moeda no dólar, tá? O que isso significa? Então, a estratégia que você vai ter que fazer. Quantos usuários você vai licenciar, único, quantos que você vai pôr no tenant, e isso aqui costuma ser uma lógica de transbordo, tá? Que eu já vou explicar mais detalhado no próximo diagrama, tá, pessoal? Então, esses são os principais, os 3 planos que você tem para trabalhar com Copilot. E aí a pergunta que você vai fazer para mim é assim, tá bom, Camaro, então aqui eu posso, não vai consumir crédito, esse aqui consome crédito, esse aqui eu pago $0,01 por crédito, mas me diga, Camaro, o que é o crédito Copilot? É igual token? Não é. Não tem a ver com token, tá? Quando vocês falam com uma LLM, com o Claude, às vezes vocês vão mandar uma pergunta, o Claude, para responder para vocês, ele faz um textão gigante, vocês vão ver lá 1.000 tokens, 2.000 tokens, 3.000 tokens, né? Se fosse a mesma lógica aqui, não daria para usar para nada, né? Isso aqui está mais relacionado às ações, ao formato de ação que o agente faz. Então, uma resposta clássica consome 1 crédito. A resposta generativa, né? Ele vai pensar mais, 2 créditos Copilot. Uma ação do agente, então o agente que vai ter que ler um documento, né? Mandei o PDF, ele tem que rodar um agent flow, um agent workflow. Ele vai rodar isso e vai trazer o dado OCR, rodou, consome 5 créditos, tá? A tabela aqui é bem longa, tá, turma? Então, recomendo aqui, ó, tem um íconezinho para vocês entenderem no detalhe como que funciona esses créditos no Copilot. Então, para você que é dev, que está desenvolvendo, presta atenção para entender como você constrói o seu agente, um agente muito tagarela, tá, pessoal? Vai consumir muito crédito, então você tem que usar uma estratégia ali para não consumir tanto. Da mesma forma para você que é do TI, né, da infraestrutura, que gerencia tudo isso, precisa entender o que tem em cada agente, tá? Então, aqui essa é a tabela que vocês podem ver depois com mais detalhe, tá? Até a parte de voz, né, voz, IA generativa aqui para voz, clássica, enfim. Então, basicamente, é assim que funciona o crédito, tá? E o mais bacana, eu vou abrir para vocês aqui a calculadora, já vocês vão ver, de como que você, antes de começar a desenvolver, você clica na calculadora e já fala, ó, meu agente vai ter tanta comunicação, tanto de conversa, eu tenho X usuários com conta unitária, eu tenho X no meu tenant, e aí você vai entender certinho a melhor estratégia aí para você conduzir a parte do licenciamento, tá? Mas independente, pessoal, dessa parte de custo, costuma valer muito a pena, tá? Independente do valor, na maior parte dos casos, vocês vão ver que vale muito a pena. Por isso que tem aqui um link para vocês entenderem, né, o ROI, o retorno sobre o investimento dos agentes, tá? Então, cada agente que vocês fizerem, tem uma camada aqui, pessoal, de saving, ó. Esse aqui é um caso típico, parecido com o que eu mostrei, que ele está processando uma invoice, tá? Então, vocês que estão lá no Copilot Studio, vocês vão poder, quando eu criar o agente de vocês, abrir essa aba aqui do saving, ó. E nessa aba do saving, você libera para você visualizar, estimar quanto que eu estou economizando a cada execução daquele fluxo, né? Quantas horas, ou quantos minutos, ou quantos segundos que um humano faria. Então, vocês imaginem assim, tá? Para ficar simples. Vou pegar aqui, né, a Larissa Cristine. Imagina que a Larissa Cristine, ela tem um PDF na mão, com 20 campos para ela preencher. Quanto tempo que a Larissa Cristine vai fazer para preencher esses 20 campos, tá? Copiando, colando, usando IA, a forma que ela faz hoje, 10 minutos, tá? O agente fazendo, quanto tempo que vai ser
1 minuto, 10 segundos. E aí você faz essa conta e vai falar que cada execução, esse agente, né, se for em 1 minuto, ele vai poupar 9 minutos no trabalho humano. Se vocês habilitarem também, né, a parte de save de dinheiro, para você também catalogar aqui, você vai poder falar quanto que a hora, né, dessa pessoa custa e o percentual do que o agente rodou. Então, esses 10 minutos que eu salvei, né, de uma pessoa que ganha X por hora, a cada execução, quanto de dinheiro eu estou economizando, tá? Seria alguém fazendo essa tarefa repetitiva. E aí, pessoal, o legal é que se você rodar o fluxo um dia, 2, 3, 10, 20, 50, 100 usuários usando ao mesmo tempo, vocês no final do mês vão conseguir gerar um relatório, falar isso para o chefe de vocês, justificar isso para o TI, justificar, né, por departamento, falar, olha, com o nosso agente de IA, tivemos um retorno de 20 horas e salvamos $1.000 nos últimos 7 dias. Legal, pessoal? Acho que o Rodrigo aí, né, o Rodrigo da BTO, que trabalha com a parte de gestão de TI, deve saber bem do que eu estou falando, né? Ter essa visualização, controle fino ajuda bastante, né, camarada? Bom, pessoal, dito isso aqui, vamos para a calculadora, tá? Na prática. Esse link da calculadora eu vou deixar aqui também, tá? Para vocês. Depois vocês vão receber. A calculadora é bem legal, pessoal. Tá? Bom, antes de eu ir para a calculadora, deixa eu só ver perguntas que tem aqui. Base de conhecimento, muito legal. Tive que migrar para outro, valeu. Tem outros planos P3 também, que são meios pré-pagos. Dependendo, ele é mais econômico que o modelo pay-as-you-go. Normalmente, o pessoal está usando ele bastante para o Copilot. Boa. Eu já vou mostrar um pouquinho mais desse detalhe da estratégia, tá? Para reduzir um pouco dos gastos de vocês, tá? Mas, em geral, na calculadora, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão vir aqui, ó, falar que é um agente de Copilot que vocês querem fazer. Vão falar que é um agente, né, interno, né? Não é externo, para atender cliente externo, né? É interno. Aí ele vai abrir aqui, ó. Aí você vai conseguir colocar, ó, agente e a gestão do OPEX. Aí ele vai falar, você tem licença desse aqui, ó? Sim, tenho. Quantas pessoas tem? Ah, na minha empresa 10 pessoas tem. Ó, gastou 0, meu agente. E aí, ó, quantas pessoas vão usar? 100 vão usar, né? E aí, ó, na média, quantas vezes a pessoa vai executar um fluxo? Eu vou colocar aqui, ó, no dia. Eu tenho 100 pessoas, né? Cada uma acessar 2 vezes por dia, vai dar 200 vezes por dia, 22 dias. Vou colocar lá 4.000 execuções, tá? Quantas bases de conhecimento, quantas respostas vão vir com base naqueles documentos que a gente falou? 3. Tá? 30. Olha lá. Eu já consumi isso aqui, ó. Então a estimativa do mês vai consumir isso tudo de crédito, tá? Dessas respostas, né? Quantas que vão vir de Graph Bounding? Você vai colocar aqui. Aí vai mudar os valores. Prompt, 3. Fluxos, 2. Computer Use. Então, pessoal, a agenda é bem completa, tá? Custom Connector, se você vai falar com MCP, enfim, REST API, quantas que vão ter, né? Com que frequência vai ser invocada. Então, conforme vocês vão fazendo a agenda de vocês, tá? Um agente que fala bastante, ó, ele vai calculando o crédito lá, tá, pessoal? Então, vocês vão começar a trabalhar na calculadora, vão acompanhando a estimativa. Então, isso aqui é a parte de planejamento, né? A gente falou de OPEX logo no começo, né? Então, além de você ter um controle fino do gasto do seu departamento, para implantar um agente que vai fazer essa fiscalização, ajudar vocês a gerir, vale a pena planejar bem também o consumo do agente. Beleza, pessoal? Então, agora que vocês já entenderam, já estão craque nessa parte, né, de como que funciona, né, a parte de custo, eu falei um pouco aqui da parte de licenciamento, de valores. Eu quero mostrar para vocês estratégias para vocês gastarem um pouco menos, estratégias para vocês implantar isso de forma mais estratégica, mais inteligente, que é a estratégia do transbordo que a gente usa também, tá? Para quem conhece, né, eu já fiz esse diagrama aqui no Draw.io, tá, pessoal? Diagrama de transbordo. Basicamente, ó, esse é o formato que a gente vem colocando, né? Tem o nosso tenant, tá? A gente coloca um billing plan, né? Esse billing plan eu posso vincular com uma licença, no caso aqui uma pay-as-you-go, tá? E o budget eu vinculo num cartão de crédito para poder ter um pay-as-you-go habilitado.
Isso aqui, pessoal, eu preciso habilitar nos tenants, nos ambientes. Então, para quem é menos técnico, só para entender, né? O que é o tenant? É o @Camaro Tecnologia ali, né? Ou seja, é o ambiente da sua empresa inteira está. O que são os environments, são os ambientes? Eu tenho um ambiente de dev, de teste, de produção, eu tenho um ambiente para equipes diferentes. Então, esse ambiente é onde ficam minhas solutions, minhas aplicações de Power Apps, Power BI e Copilot, tá bom? Então, esses são os ambientes. Como que você habilita o pay-as-you-go? Você tem que habilitar um modelo de fatura, de uma assinatura, né, de uma subscription do Azure, vinculado a esse ambiente. Os ambientes têm que ser ambientes de produção, tá? Esses aqui, ó. Uma vez que você habilitou isso nos ambientes de vocês, a estratégia fica mais ou menos uma cascata, tá? Então, quando vocês forem usar, vocês vão perceber o seguinte: o usuário que ele tem a licença do 365, do Copilot, né, 365, ele usou. O crédito não vai consumir. O restante que não tem, vai consumir do PEC. 1 PEC, 2 PEC, 3 PEC. Aquilo que exceder o PEC dentro daquele ambiente, é comum você deixar escoar para os centavos ali, tá? Para os centavos ali do seu pay-as-you-go, tá? Então, se vocês forem ver uma estratégia, uma lógica do transbordo, essa estratégia que eu trago para reduzir um pouco a questão de custo, é que é difícil você prever, né? Nosso ambiente vai usar sempre 75 mil créditos, então eu vou comprar 3 PEC. Sempre vai usar 50 mil créditos, vou sempre comprar 2 PECs. Nem sempre você vai conseguir acertar. E pode acontecer de um mês que você gastar menos, né? Você pagou 50 mil créditos, mas usou 30, tá bom? Então, como é muito difícil você acertar isso, a estratégia mais comum é isso aqui, né? A pessoa coloca um PEC e também deixa um plano pay-as-you-go atribuído para o que exceder aqueles 25 mil ficar bilando o pay-as-you-go. Quando você vê que, putz, eu estou pagando 25 mil créditos ali, compensa eu botar um PEC a mais. Tá? Então você vai rampando conforme os usuários vão acessando, tá, pessoal? Então, nesse diagrama que eu montei, ó, então imagina, o usuário que vai acessar o agente. A primeira pergunta, ele tem a licença 365 Copilot per user? Sim. Se ele tem, não vai debitar crédito aqui, tá? Debita em casos bem específicos, tá? Vocês vão ver depois, mas para a maior parte dos casos não, tá bom? Agora, se ele não tem essa licença, pessoal, ele vai consumir do PEC que está no tenant, tá bom? São aquelas pessoas que não estão licenciadas, vai consumir dali, tá? Uma vez que a pessoa consumiu dali, imagina que eu tenho uma cota de 25 mil, aí eu usei 10 mil, 15 mil, 20 mil naquele mês, 25 mil, dei 100% da minha cota. Até um pouquinho mais, 110% da cota ainda funciona. Quando estourou 25% a mais, vai ter uma situação. Existe um transbordo pré-configurado, ou seja, já existe um billing ali do plano pay-as-you-go? Existe. O que exceder isso aqui, ó, vai começar a debitar de lá, os outros créditos, tá? Vem para cá. Se não existir esse transbordo, pessoal, e você consumiu todos os créditos, vocês vão ver uma mensagenzinha bem chata ali no e-mail. Ó, ela vai dar um erro para você, vai bloquear. Seus agentes não vão funcionar, entendeu? Ele vai falar assim, ó, a execução vai parar por falta de crédito. Aí acabou. Então, esse modelo, pessoal, né, para vocês que têm ações muito críticas, né, rodando ali, você não quer que o agente pare, né, de rodar, a estratégia, né, você planejar isso antes, né? X pessoas usam bastante, eu vou deixar uma conta dessa para a pessoa, né? O meu tenant, pelo menos um packzinho é bom você colocar. Ou talvez crescer muito, outros, e empilhar alguns packs. Mas independente disso, vale a pena você ter um transbordo para que, se todos os seus packs explodirem, a aplicação não parar, tá? E você vem bilando aqui. Beleza, pessoal? Bom, até aqui eu consegui mostrar para vocês, né, essa parte das estratégias ali do transbordo, né, e de licenciamento, de custo. Então, recapitulando, a gente veio desde lá de trás, né, falamos um pouco da gestão do OPEX, como que você gere isso pelo Excel. Também falamos para vocês como você trazer isso para um agente de Copilot, né, agente de ato Copilot, como que você incrementa esse agente junto com o Power Apps ali para você ter um agente muito mais sólido, um processo mais fluido e poder gerir, né, esse agente pelo Power Apps, tá? Depois a gente fez a demo, vocês viram, né? E depois eu mostrei a parte de licenciamento, os custos envolvidos, a precificação, comparei ali os planos, né, pessoal? E mostrei para vocês as calculadoras para vocês planejarem, né,
tem uma estimativa de quantos créditos vai consumir por execução seu agente ou não mês. E também eu trouxe o diagrama de transbordo, que é aquela forma de você saber onde que se atribui as licenças do Copilot por usuário, onde que você põe no tenant, que são os packs, e onde que você faz os transbordos para aqueles créditos que saírem, tá? Então, tudo isso eu trouxe para vocês de forma organizada, tá, pessoal? Tive bastante trabalho aí para fazer, espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo aí a gente nas redes sociais depois, né? Deixa o like, que eu acho que já valeu, né? Se inscreve no canal também. E aí, pessoal, eu deixo o convite para vocês, agora, nesses minutos finais, que não é fácil fazer tudo isso, né? Valeu, William, valeu, pessoal, que deu joinha. Então, assim, turma, não é fácil fazer tudo isso, tá? Ter essa expertise de vocês virem para cá, né? Acessar todas as calculadoras, né? Montar cada estrutura dessa, pensar nos formatos que tem, não é simples, mas está disponível de forma gratuita, vocês vão receber, tem os links, vocês vão poder acessar, tá? Mas o convite que eu deixo para todos vocês é esse aqui, ó, trazer para a gente aqui da Camaro, trazer para mim, para minha equipe, né, trazer para todo o time comercial que a gente tem, né, e nossa equipe técnica, as demandas de vocês, tá, pessoal? Então, se vocês clicarem aqui nesse link, ó, avaliar o meu caso com especialista, vocês vão acessar esse site aqui, tá? Esse hub, essa página, tá? Ou aponta a câmera para cá. Uma vez que vocês clicarem, turma, olha que legal. Vocês vão cair nessa página aqui, pessoal, que tem uma simulação de vários agentes de IA que a gente tem, né? Agente de IA para compra, tá? Agente de IA voltado para a parte de RH, para planejamento de férias, né? O próprio agente de OPEX, né? Que vocês já viram. OKR para o pessoal de excelência operacional, agente de projetos, né? O agente integrado com o Gira, integrado com o ClickUp, ou com outras ferramentas de gestão, com o Planner, com o próprio Microsoft Project, tá? Então, tudo isso aqui, vocês vão dar uma olhada, né? Tem aqui, né, nesse site, tanto também pelo celular, vocês vão poder ver, né, no celular, na aplicação, e navegar por esses caras aqui. E o legal, né, correndo aqui para baixo, vocês vão conseguir ver essa parte, tem um FAQ aqui que a gente deixou, explicando um pouquinho essa parte dos custos, dos licenciamentos, tá? Como que funciona. E no final tem esse formulário, tá, pessoal? Esse formulário é justamente para a gente avaliar o caso de vocês, tá? Então, o que eu faço o convite para todos que estão assistindo, tá? Se você tiver uma demanda, volta aqui no vídeo, olha tudo isso aqui, olha as calculadoras, você pode fazer sozinho, vai ser muito bom, vocês vão dar conta de fazer com esse conhecimento aqui. Mas se quiser uma avaliação sem compromisso, pessoal, vocês podem vir aqui, preenche o nome, e-mail, empresa, cargo, enfim, preenche os dados, tá? E no final, explica aqui pra gente um pouco, né? Olha, eu tô tentando implantar, né, um agente de IA voltado para OPEX ou voltado para outra parte da minha operação, ou para manutenção, para RH, para compras, enfim. Coloca a demanda que vocês têm, tá? E coloca aqui, falar com o especialista, que aí vocês vão receber um e-mail e nosso time vai entrar em contato com vocês, e aí sem custo nenhum a gente vai fazer um diagnóstico, avaliar caso a caso, olhar a demanda que vocês têm, propor estratégias, fazer o cálculo ali junto, sem custo nenhum. A gente tá aí para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Bom, essa primeira parte que eu queria fechar agora, tá? Agora eu queria, no finalzinho, atacar a parte de perguntas, respostas, né? A gente trocar uma ideia aí pro pessoal que tá aqui, tá? Beleza? Bom, turma, perguntar aqui, alguns de vocês têm alguma demanda aí no escritório de vocês, alguma coisa que vocês querem compartilhar aqui com a rapaziada, que vocês viram também, né, que esse webinário pode ter ajudado vocês? Larissa tá aí? Alex tá aí com a gente? Opa, Rafael, me ouve? Ah, sim, beleza, pessoal. É isso aí, camarada. Ia perguntar, cara, o que você achou do webinário? Esclareceu dúvida? Você vê demandas aí de Copilot, talvez que você tenha, que você pode usar esse conhecimento que você pegou hoje? Super, inclusive a gente está numa jornada de IA internamente aqui, algumas pessoas selecionadas estão participando, eu sou uma delas, e a ideia é que a gente comece a fazer a utilização de agentes, só que a gente já tem alguns agentes internos. Por exemplo, a gente está utilizando também os RPAs que o Copilot Studio tem. Essa questão dos tokens eu não estava ciente, então foi interessante você citar, que é algo que eu vou procurar ter aí para a gente debater, porque a gente vai utilizar bastante aqui.
Aqui a gente já está com 4 projetos estruturados para agentes. Foi de muita valia. Essa parte do licenciamento foi o que mais me pegou aqui. Eu preciso entender internamente, porque eu não sei qual tipo de licença atribuída a mim. Eu estou com a versão Premium, né? Mas a gente sabe que tem uma versão do Copilot Studio, que é a Pro, né? Que é bem mais cara. E se for preciso, eu vou correr atrás dela. Mas muito interessante. Muito bom, muito bom. E aí, né, um comentário, né? É um pouco diferente os produtos, tá? Então, às vezes você tem, eu não sei se é seu caso, tá? Mas é muito comum as pessoas terem contas do E1, E2, E3, algumas contas do Microsoft 365 Business, tá? Aquele produto, ele dá direito para você usar o Excel, SharePoint e vários produtos que a gente tem aqui, tá? Mas eles não costumam ter integrado o Copilot. O Copilot, esse cara aqui, ó, que é o Microsoft 365 Copilot, ele você até citou separado. Ele é separado. Nossa, é integrado dentro do ecossistema. Inclusive, o meu muito Copilot ele acessa Teams, SharePoint, tudo. Muito bom, muito bom. Então, assim, normalmente, né, esses itens são vendidos separados. Então, vocês vão encontrar aqui nessa aba esse Copilot, que é voltado para a gente de IA, toda essa inteligência, que tem esse custo, tá? Mas se vocês procurarem por Microsoft 365 preços, né? Se vocês procurarem aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha fácil aqui, pessoal. Ó, você tem aqui para empresas, né? Ó. Eu só fiquei triste de ter perdido a parte da demo aqui, mas você mandou o link, eu vou dar uma... Vai dar uma olhada. Beleza. Tem um link aí, você dá uma olhadinha depois. Valeu, Lucas. Um abraço, camarada. Depois a gente manda para você o material, valeu? Obrigado aí por ter vindo. Ó, pessoal, então agora, ó, quando a diferença que eu queria trazer era isso aqui, né? O produto. Existe o produto separado, tá? Que é o Microsoft 365, sozinho. Você tem o Business, você tem o Basic, tá? Você tem o Business Standard, tá? E o outro é o Microsoft Copilot. Em algumas empresas, na maior parte dos casos, as vendas estão vendo juntas. Tá? Então você vai ter os dois ali, né? Você vai ter o mesmo usuário com um business e um Copilot agregado. Muito que bem. Às vezes não, você só vai ter o business sozinho sem o Copilot junto. E às vezes não compensa você comprar separado, né? Você comprar um desse e ali pagar a parte, a outra licença. Então você pode juntar isso, tá, pessoal? Beleza, pode perguntar aí, Alex. Levanta a mão? Pode falar. Aqui a gente está utilizando o Premium, agora uma dúvida, eu perdi essa parte provavelmente. A questão de compartilhamento dos agentes, eu posso compartilhar com usuários que não possuem o licenciamento do 365 com Copilot, ou posso? Boa pergunta. Então, voltando aqui, pessoal, funciona assim, né? Quando você vai desenvolver o agente, ó, você vai ter que publicar ele em canais, né? Então, para voltar aqui, ó. Você desenvolveu um agente lá no Copilot Studio, desenvolveu um agente, você vai publicar. Você vai publicar ele num canal. Você publicou no Teams aqui, ó, tá? Quando você publicou no Teams, a pessoa que for rodar o Teams, o que ela precisa para ela rodar o agente? Se ela tiver no mínimo esse Microsoft aqui, ó, esse aqui, ó, básico, sem Copilot nenhum, mas ela tá no Tenant, ela tem acesso ao Teams, ela acessa as reuniões, ela já vai conseguir rodar o seu agente, tá? Opa. Desde que no ambiente de vocês exista um pack. Esse pack aqui. Entendeu? Então, se o TI colocou um pack de 25 mil créditos, ou 2 packs, você está com 50 mil créditos, ou seja, todo mundo que não tem licenciamento próprio do Copilot pode rodar sem ter isso, né? Desde que o tenant esteja. Então, por exemplo, se o TI já liberou, né, um pack para vocês, e tiver 1000 pessoas dentro da empresa de vocês, os 1000 podem sair usando. Quando o primeiro começar a conversar, vai debitar 1 crédito, 2 créditos, 3 créditos, vai consumir aqui, ó. O segundo, o terceiro, e aí se explodir os créditos, né? Vai ter aquelas estratégias que eu falei, de transbordo, de pay as you go, né? Disso aqui, né? Mas sim, tá? Então, fiquem atentos, tá? Com essa distinção, tá? Então, boa parte de quando a gente aqui da Camaro está implantando, a gente atende grandes indústrias, tá, pessoal? Tanto no Brasil, Latam, Estados Unidos também. Essa parte não é muito clara, nem para quem desenvolve, nem para o TI. Então, a ideia de trazer esse webinar é trazer essa clareza, tá? Para separar onde que você investe. Licença para o usuário de Copilot, geralmente é para quem roda bastante. E para os demais que usam menos frequente, não precisa, mas você tem que ter no Tenant, tá?
Se não tiver nenhum nem outro, pelo menos um plano pay as you go. Você teria que ter. Ficou mais claro aí, Alex? Ficou. Aí uma outra dúvida. Eu sempre tento criar prompts pro chat, o IA, que seja, devolver de forma mais direta para justamente economizar créditos. Só que o meu prompt acaba ficando um pouco mais maior. Por exemplo, eu falo assim, devolva apenas o resultado de X menos X, sem outras adições de comentário, seja direto. É uma boa prática ou eu tô gastando tokens à toa? Você está falando em qual ambiente? É o agente de IA do Copilot Studio ou você está falando, por exemplo, desse carinha aqui, ó, o Copilot Chat aqui, ó, para você conversar com ele? Não, Isso. agentes mesmo, do estúdio. E também outra dúvida, lá tá habilitado como padrão para mim o Cloud, só que eu gosto de usar o GPT-5. Qual que você recomenda? E qual tem a maior economia? Ah, boa. Bom, vamos lá. Eu vou voltar aqui para ficar mais clara essa questão das respostas, tá, pessoal? Lembra que existe essa tabela aqui, tá? Essa tabela vai dizer o que para você, ó? Se as respostas forem clássicas, é 1 crédito. Se a resposta for generativa, é 2 créditos, pessoal. Então, o que acontece? Um prompt muito bem escrito e a resposta foi pequena ou foi longa, não importa, tá? Ele não está consumindo tokens, nesse caso aqui. Ele está consumindo créditos Copilot, tá bom? Então, a recomendação aqui não é muito você focar no tamanho do prompt. É o que você constrói internamente no agente para ele chamar as ferramentas certas e trazer rapidamente o que você precisa. Ficou claro. E uma outra dúvida. Você recomenda, não peguei essa parte também, não sei se você falou também, você recomenda criar agentes filhos ou fazer só no agente somente tudo para fazer todas as tarefas? Criar agentes específicos e depois chamá-los. Só para fechar esse assunto aqui, então, ó, nesse caso, ó, eu estou fazendo uma pergunta para ele. Por que ele é muito direto? Ó, em que fase está o OPEX tal? Ó, você viu que eu trouxe uma pergunta, uma pergunta, e ele já me trouxe esse card bonitinho, desse jeito que eu preciso? Sim. Tá? Se eu perguntar outra coisa para ele, ó, quero cancelar. Ele foi lá, confirmou, e eu sim, cancelar. Ele cancelou. Você percebe que você ter um agente tagarela não é bom. Ele não é objetivo, ele consome muito crédito. Certeza. Tá? Então, como que você faz? Você vai ter que construir isso aqui, ó. Você, dentro do seu agente, ó, você vai ter que construir nele, ó, essa camada, ó, de tópicos, de action, de base de dados, de dataverse. Você vai ter que construir onde ele busca essas informações. Então, você vai ter que tratar ali, né, toda a parte ali do RAG, né, toda a parte toda a parte de actions e ações e workflows que ele tem que fazer para trazer os dados, de forma que você guia para a resposta vir certeira, sempre. Se você não fizer isso, você vai perder muito tempo conversando com a gente, entendeu? Então, nesse caso, ó, um exemplo rápido, ó, eu mandei isso aqui, ó, eu mandei um documento e vou falar, ó, quais são as minhas solicitações. Ó, fiz errado, deixa eu reiniciar. Ó, vou mandar o documento de novo, mandei e vou perguntar para ele aqui, ó. Preciso lançar uma pesquisa de mercado, vou mandar a proposta comercial com recebido. Ó, ele interpretou e olha o que ele trouxe, ó. Tá vendo? Ele fez um OCR disso aqui, montou um card e eu estou selecionando, ó, da onde que vai vir o gasto. Ou seja, eu poderia ficar conversando com ele um tempão aqui, sabe? Ó, copia o texto, abre o PDF, copia o texto, cola no chat, explica para ele. Mas o que faz ele ser preciso? É a gente justamente conectar base de dados, base de conhecimento, fazer os workflows. O workflow é assim, bater um documento aqui, ele já sabe que ele tem que rodar um workflow, que pega o documento, faz um OCR, extrai os dados, compara com a tabela tal e devolve no data card, tá? Então, é assim que a gente faz a estratégia de consumo, tá? E você falou também de subagentes, né? O que seria o subagente? É uma estratégia muito melhor, tá? Ou seja, aqui eu separei, estou com um único agente para fazer a solicitação e um outro para eu fazer perguntas em estatística, né? Em que fase está o OPEX X, ó? E com quem?
Isso aqui não é muito o ideal, tá? Eu só fiz essa separação para ficar mais didático a demo que vocês vão navegar. Mas idealmente falando, tá, pessoal? É muito ideal, é muito melhor vocês criarem subagentes para esses casos. Os assuntos são muito semelhantes. Eu poderia ter um único agente aqui, OPEX, e ele chamar subagentes. Então ele vai ter um subagente especialista em gerar solicitação de compra, um outro é o que consulta os status, o outro é que gerencia os POs, o outro é que gerencia homologação de fornecedores. Ou seja, é mais estratégico você ter um primeiro agente, passar para ele todo o prompt, toda a inteligência para ele saber chavear para o subagente. O subagente trata isso e ele devolve para o agente principal. Aí na prática você está sempre falando com o mesmo. Vai estar sempre falando com o único agente. Tá? E uma camada inteira à parte. Pode perguntar. Outra dúvida, a gente está lidando com números aqui. Eu já percebi que meus agentes eles falham no cálculo de matemática. Já me recomendaram fazer essas solicitações para o Power Automate alimentar um agente. É isso mesmo? Ainda não fiz o teste, mas para cálculos eu já percebi que ele não está sendo muito assertivo. É porque o IA é generativo, né? Foi feita para texto. Ele não está assertivo para cálculo? Não entendi. Para cálculo simples de divisão, por exemplo. E por quê? 1 menos, abre parênteses, x dividido por x, fecha parênteses. Ele não traz a resposta correta. Mas por que se daria para o agente fazer o cálculo? Eu não entendi. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um agente para cálculo de eficiência de fábrica. Ah, tá. Entendi agora. E é um processamento grande, né? É muita informação, né? São muitos dados. Ele teria que somar a coluna inteira, dividir, etc. Não é muito estratégico quando você tem um volume muito massivo, muito pesado para ele responder. A gente delega responsabilidades, tá? Então é muito comum, só para te explicar, você ter um BI, por exemplo. O BI tem essa força, né? Você ter isso aqui, o legal é que essa plataforma é toda integrada, tá? Então imagina que você põe a parte pesada, exatamente, o Lucas matou na charada ali, o Lucas Bertani, isso mesmo. Você pode ter o BI, que tem todos os gráficos, todos os dados ali, então o agente, ele não vai matar o BI, não vai matar o Power Apps, não vai mudar o Power Automate. Você mantém a parte de dados analíticos no BI ou em qualquer outra ferramenta de analítica, processamento, e o seu agente só consulta, ele só roda uma query. E aí ele traz essa informação. Pegou? Se eu responder aqui o William... Boa ideia, tá claro. Tá claro? Ô William, você pode falar sua dúvida aí que eu gostei, viu, cara? Você tá aí? Esse microfone tá funcionando? E você estava falando com ele ali sobre o agente, daí eu estava pensando como se fosse um RPA, né? E tem o sistema lá de extração com os RPAs. Daí eu na dúvida se daí para utilizar o agente nesse êxito de extração, para chamar os outros agentes conforme necessidade. Se fosse um extrador de, por exemplo, o IPF, tem o site lá, né? Por exemplo. Entendi. Como experiência, eu já consegui fazer um RPA aqui dentro do Copilot Studio que abre um BI, loga no usuário específico, faz o filtro do mês, do ano e faz a extração. Realmente dá para fazer. Muito boa. E aí, essa questão da orquestração, né? Foi muito, muito legal você ter trazido, por quê? Vamos separar em duas camadas o que é agente e o que é o agente workflow, tá? Que aí acho que fica um pouco mais simples da gente separar, tá? Então imagina o seguinte, William. O agente, sempre você vai pensar na sua solução um agente, alguém mais conversacional. Então, eu vou falar sobre despesa, eu tenho um agente que é especialista em despesa de viagem, ou um agendador de viagem. Eu tenho um outro que é de refeição, sei lá, dá um hipotético aí. Eu vou criar um agente principal, que ele orquestra outros subagentes. Esses subagentes vão ter base de conhecimento separada, ações diferentes, para ele poder buscar esses dados de forma mais acelerada e devolver isso para o agente principal. E isso sim, você usa como agentes e grupos de subagentes, tá? E o que é muito comum são os workflows, tá? Uma coisa que é importante é que os workflows, parecido com o Power Automate, né, que é a cara do Power Automate, você tem fluxos, pessoal, que é o agente que chama, tá? Então, tem fluxos, imagina aqueles fluxos recorrentes, né, que a gente tem. Por exemplo, né, toda segunda-feira às 8 horas eu quero disparar um e-mail, tá? Isso aí é um fluxo que o gatilho dele, ele é um gatilho periódico. Então,
para esse tipo de coisa, é mais fácil fazer no Power Automate. Quando que faz mais sentido você usar o workflow aqui, que o agente vai chamar? É quando o agente de fato chama. Então, por exemplo, gera para mim um boleto X, faz um pagamento. Então, o agente ele vai chamar um workflow, esse flow é chamado pelo agente, tá? Quando o agente chama o workflow, o flow vai correr, o agente vai ter visibilidade desse workflow e vai conseguir devolver para você a resposta. Nesse cenário, quando é o próprio agente chamando o workflow, ele vai debitar dos créditos Copilot, tá? Então, uma coisa muito comum para vocês que têm integrações com vários sistemas terceiros é você fazer uma integração com o Power Automate e aí as pessoas que vão executar o fluxo do agente, o agente, naquele contexto, né, tem um fluxo do Power Automate, você vai ter que licenciar os seus usuários com Power Automate Premium. Isso não é uma boa estratégia, tá, pessoal? Assim como eu falei para vocês, ó, nessa questão dos créditos, né, que a gente falou aqui, ó. Então, o Power Automate, ele tem o licenciamento dele, tá? Que é o licença Premium. 1.000 pessoas acessando fluxos e tem um Power Automate no meio, são 1.000 pessoas tendo que ter um Automate Premium. Em alguns casos, né, tá? Lógico que você pode mudar isso um pouquinho, mas, enfim, o que é mais estratégico para essas automações que a gente tem que buscar, essas integrações? Você chamou o Agent Flow. O Agent Flow, ele vai consumir dessa tabela aqui, ó. Essa tabela, resposta clássica, generativa e as ações do agente, que é o Agent Flow. Essas ações aqui, e as outras que vocês vão ver nessa tabela, vocês vão ter a vantagem que, em vez de você ter que ter licenciamento premium, então aquele cenário da pessoa que não tem nem a licença do Copilot, né, você vai poder bilar esses fluxos que vão acontecer de integrações, que é o agente que chama workflow, e o que ele fizer vai bilar daqui. Então, por exemplo, ó, a cada X execuções, ó, de ações do agente, ó, você vai ter a tabelinha mostrando, ó, 10 créditos por 1.000 tokens. Então, tem ações, aqui, ó, ações de fluxo do agente, essa aqui, ó. Você vai gastar 13 créditos a cada 100 execuções. Então, vocês percebem que é mais estratégico, até quando vocês forem arquitetar a solução, onde que você vai deixar premium, onde que vai para automate ou não, se puder fazer um agente com subagentes e eles orquestrando workflows distintos, e esses workflows sendo o agente que chama, num único billing, num único formato, seja no tenant da empresa que está cobrando os créditos, ou no Pay As You Go, ou dessas pessoas que já têm a conta do 365 que não vai custar, né, não vai debitar, você consegue estruturar melhor essa orquestração de agentes e subagentes. Ficou entendido, William? Não pode sim. Pegou? Beleza. O Lucas Bertani comentou do DAX, né? Lucas tá aí com a gente, cara? Lucas saiu. Voltei, Rafael. Tudo bem? Maravilha. Você comentou do DAX, né? Você trabalha com BI aí? Conta um pouquinho aí, cara, da experiência e se você vê demanda aí do agente de IA ajudando você. Sim. Eu tenho alguns BIs aqui que eu criei para usar OE, principalmente, né? O cálculo de performance, disponibilidade e qualidade. E tenho demanda para usar esse agente. Uma limitação que eu tenho aqui, Rafael, é que aqui na Axon a gente não tem o Copilot Studio. Então eu não consigo fazer esse consumo até onde eu sei. A não ser que eu tenha outra forma de usar esse agente sem usar o Copilot Studio, por exemplo. Então assim, no Tenant, normalmente você vai ter no Tenant, o Copilot Studio costuma estar disponível, mas às vezes você, usuário, não tem a role de maker. Tá. E isso não depende de licença, tá, pessoal? Então, não importa se você tem uma conta Copilot individual, se a sua empresa possui ali a conta do Copilot individual, se a sua empresa já tiver no tenant dela, tá? Um pack, ou se tem um Pay As You Go, todos esses planos aqui que vocês estão vendo, tá relacionado ao uso do agente, não ao desenvolvimento, tá? Para desenvolver, você tem que ter isso ou isso. Nenhum deles. Você só precisa pedir para alguém do TI pegar o usuário Lucas Bertani lá e atribuir uma role de Copilot Maker. Quando ele atribuir essa role, né, essa regra, você vai poder entrar lá no seu ambiente de desenvolvimento e vai ficar disponível lá para você sair criando seus agentes e desenvolvendo.
A não ser em certos casos que tem uma política que bloqueia, e aí já não é um nível. Aí não adianta só você ter a Role Maker. Talvez pode ser alguma DLP, algum outro bloqueio aí no seu tenant, tipo pela parte de Cybersecurity e governança. Mas, tirando essas situações, a Role já é o suficiente, beleza? Beleza, maravilha. Obrigado. Maravilha. Eu queria perguntar agora pro Matheus. Matheus Nicolai, tá aí com a gente? Oi, Rafael. Boa tarde. Fala aí, camarada. Comenta um pouco aí, cara. O que você achou aí do webinário? Esclareceu? Ficou algum ponto aí faltando? Não, esclareceu. Aqui, eu também trabalho na Axo, né? Só que outra unidade aqui do Lucas, eu trabalho aqui em Santo André. Para cá, o processo de controle de OPEX e também a gente procurou verificar a aplicação para CAPEX, né? Para gerenciamento de projetos CAPEX. Então, acho que hoje totalmente é via planilha Excel. Então, para a gente está tentando aprimorar nossos controles, o fluxo já temos, né? Já seguimos o fluxo, agora é tentar automatizar. Então, foi bom, né? Esse webinar, acho que tirou bastante dúvida nossa. Agora começar a trabalhar com esse processo automatizado. Pô, maravilha. Aí, só lembrando vocês aí, né, da Axon, quiser, eu vou deixar aqui também, né, o link, caso, né, vocês quiserem que a gente da Câmara dá uma avaliada, no caso assim, sem compromisso nenhum, sem custo, entender a demanda de vocês, né, fazer um levantamento, os cálculos ali de crédito, as estratégias, enfim. Vocês podem ter esse formulário que eu estou compartilhando aqui com vocês, vocês podem colocar lá. Valeu? Beleza. Valeu, Rafael. Deixa eu perguntar pro camarada Felipe Neva. Você tá aí, Felipe? Sim. Beleza. Comenta aí, camarada. Você já usa o Copilot? O que você achou do webinar aí? Cara, eu tava olhando bastante aqui, que eu achei interessante, que eu tava olhando, na verdade, para comparar com o meu método de arquitetura também. Então, assim, eu gostei bastante, que, cara, é o que eu também recomendo, assim, para os clientes. Eu também trabalho numa consultoria também. Então, gostei bastante, assim, da abordagem que você trata. Inclusive, cara, eu ia comentar eu tinha levantado a mão uma hora, mas você já tinha respondido minha pergunta, que era a questão do licenciamento, né? Porque quando a gente faz o ROI de OPEX também, a gente tem que levar em custo até o licenciamento, porque às vezes em determinadas ações, se o cara tem licença, ele não gasta crédito, né? O exemplo aí do workflow também que você comentou legal, que é o seguinte: quando a gente tem também um workflow que ele é acionado, né, via agente conversacional, ele cai, né, no billing, por exemplo, da licença que o usuário tem. Agora, se eu tenho um workflow autônomo, por exemplo, que muitas vezes as pessoas criam, eles não sabem que o autônomo ele consome crédito do ambiente. E aí eles ficam tipo assim, mas eu tenho licença do Premium e o meu workflow não está rodando, que ele é autônomo, mas é porque ele criou um workflow no Copilot Studio que ele é autônomo. E aí ele vai ter um billing, ele precisa do billing, independente se está rodando ou não na sua licença. Tem umas coisinhas assim que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente vai percebendo aí ao longo das movimentações, né? Que a Microsoft muda bastante isso também. Muito, muito legal o seu insight, Felipe, porque foi um drama que eu senti de cara, né? Quando a gente pega, fecha o olho, sai fazendo, depois que a gente vai entender, né, os impactos, né? Então, na prática, né, a gente precisa olhar para onde que o agente vai consumir o crédito, né? Então, o agente tem que ter de onde ele consome esse crédito, né? Então, na prática, se a gente conseguir olhar, se a estratégia é colocar para a pessoa uma conta Copilot, vai consumir de lá. Se a pessoa vai rodar workflow, é de cá. Se o ambiente já tem, é outra situação. Se já tem um pay as you go, é outro também. Então, trazer isso para a conversa, né, essa maturidade de entender, não é todo mundo que tem, né, eu sei que não é fácil também, tá? Mas foi bem em cima do que você falou, a estratégia é isso aí mesmo. Se tiver fluxos autônomos, você tem que ter no ambiente, se é o agente conversacional que chama, tá alinhado aí, então acho que você já pegou bem, né, o que seria, e pode contar com a gente aí se quiser conversar de alguma outra demanda depois. Beleza? Beleza, obrigado. Maravilha, então. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Agradeço todo mundo que ficou até o final, né? Tem mais 4 minutinhos só. Alguém mais ficou com alguma dúvida aqui? A gente pode encerrar? Só uma última dúvida, Rafael. A gente aqui tem um usuário de serviço que é um usuário comum. Eu tenho a minha licença individual, mas a gente tem esse usuário que foi atribuído a licença também premium. Só que eu percebi que os agentes criados dentro desse usuário,
sofreram limitações, eles não respondem mais. Isso é alguma política da Microsoft? O agente criado pelo usuário, o que é? Usuário de serviço, é um usuário comum que Tá. várias pessoas utilizam. Certo. E aí? Foram criados alguns agentes dentro dele, só que agora quando você tenta conversar com esses agentes, ele dá um erro lá, ele não responde mais nada. É alguma política da Microsoft pelo compartilhamento de conta? Provavelmente não, tá? Não é um problema essa questão do compartilhamento. O que acontece, né? Quando você desenvolve um agente, o agente tem ferramentas, ele tem tools, você tem que selecionar, né? De quem que ele vai pegar a parte do licenciamento. Se é do próprio agente, ou do maker, ou quem desenvolveu, do owner, né? Ou se é da pessoa que está rodando, sabe? Então, isso é bem comum, tá? Tem empresas que tem um usuário ali, cria esse usuário, né? E aí as outras pessoas que vão roda, mas ele está consumindo parte de licenciamento, de crédito, de billing do owner da ferramenta, do owner do agente, do que for, tá? Tem modelos que você tem contas de serviço para isso, tem modelos que você pode ir no próprio Azure, né, criar um app que vai fazer essa gestão para você, que vai ser o owner dos seus aplicativos, das suas soluções, mas tem que olhar caso a caso, tá? Mas normalmente não é problema do fato que está sendo compartilhado. É olhar se esse usuário de fato, né, tá ativo, ele tem o Copilot ou não, como que ele está rodando os fluxos que eles estão rodando, que ele está rodando. É o agente que está chamando, é um fluxo do Power Automate, a licença Automate dele está ativa. Me parece, na maior parte dos casos, que esses usuários que são mais compartilhados ou que fazem esses fluxos com contas de serviço, nem sempre tem alguém gerindo eles, né? Acompanhando no detalhe as licenças, às vezes muda alguma coisa do perfil da conta, do privilégio que ele tem, ou uma política interna da empresa, alguma DLP, alguma coisa que entra lá, e aí derrubou o usuário e os fluxos dele. Então precisaria alguém retomar isso, né? Retomar o agente, ou retomar esse usuário, ver as contas, ver o licenciamento, ver os fluxos que estão rodando. Se depende dele aquele fluxo, ou se, por exemplo, é um fluxo que ele foi feito delegando a licença para o usuário que está rodando, e é um fluxo que tem automate. Então esse usuário também tem que ter um automate. Será que esse usuário tem ou não? Então, é um problema um pouquinho mais complexo de avaliar, varia muito, mas do que eu falei, tem alguns cenários aí que eu acho que você pode tirar um insight para começar uma investigação, tá? E aí também, né, começou a ficar muito complicado, muito difícil, precisar de ajuda de especialista aí, pode mandar aqui pra gente, né, a demanda, a gente agenda o horário para falar no detalhe aí, beleza? Combinado, muito obrigado pelas respostas. Maravilha. Bom, pessoal, era isso, tá, que eu queria passar para vocês. Agradeço aí quem ficou até o final. Obrigado de coração. A gente vai separar todos os materiais que vocês viram aqui, tá? Esses documentos aqui são bem úteis aqui de apresentação, principalmente o link, né, que vocês vão ter, tá? O link aqui de documentos oficiais da Microsoft, ó. Sempre que vocês verem esse izinho, você vai clicar aqui, ó, vai abrir. Então, trazer tudo isso a gente trouxe aqui no deck, tá? Vocês vão receber compartilhadinho com vocês. A gravação também, tá? Vocês vão receber o link depois. E mais? A demo, tá, pessoal? A demo, vocês não conseguiram ver, né? Uma parte do pessoal vai poder clicar aqui no link da demo, tá? A demo vai abrir aqui uma tela, né? De cadastro. Você vai colocar aqui, ó, seu e-mail, aceitar, enviar, você vai receber um código. Você coloca o código, vai entrar na demo, tá? E a demo vocês vão poder navegar aí, né? Conhecer um pouquinho melhor como que seria essa solução do OPEX. Também a parte das calculadoras, a parte dos preços e tudo que a gente está vendo aqui, abrir calculadora, todos eles vão receber, tá, pessoal? Então a gente vai dar para vocês todos esses conteúdos. Agradeço aí, pessoal, que está assistindo a gente. E fica o convite para todo mundo no final, né? Precisou, quiser contar aí com o nosso apoio, vou deixar aqui o link. Manda a demanda de vocês, sem compromisso nenhum. Nosso time vai entrar em contato, a gente agenda um horário para ver caso a caso, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Rafael. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.